a experiência que a gente tem vivido lá na Assembleia, em termos de acompanhar, de ajudar, naquele espaço também tem muitos limites, né? Vocês conhecem bem o que é o parlamento, é extremamente limitado, de que é preciso um processo cada vez maior de entendimento e de articulação dos diversos setores, das diversas áreas e das diversas categorias profissionais que estão o tempo todo com algum tipo de ameaça colocada. A precarização que a gente tem dito em todo lugar, que é sinônimo de precarização, está muito forte, ela vem com uma gana muito grande nessa questão de estar pegando serviços nas áreas públicas. Nós temos lá uma disputa muito grande dentro da Secretaria de Educação do Estado, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, nós temos dentro da Secretaria da Administração, sem falar nas outras empresas ali, né, que tem dentro já da nossa municipal, já tem terceirizados, dentro da estadual da Prodeb tem terceirizados também na área de TI. Então é uma coisa que ela está crescendo, está se agigantando, justamente pela facilidade que ela tem em crescer e justamente pela facilidade que a lei de licitação 866 facilita e abre esse espaço. Agora para o Jobe. E a gente tem acompanhado muito de perto a luta dos trabalhadores terceirizados, porque lá nós já chegamos numa condição, numa situação onde não dá mais para se discutir o freamento, né, barrar o processo de terceirização e esse processo de apropriação do público e ataque ao serviço público e também ao emprego público que o capital tem feito nos últimos anos, né? Então, a gente chegou no nível de condição na CEMIG hoje que nós temos aproximadamente 70% do nosso corpo de trabalhadores, né, do nosso corpo de mão de obra, de força de trabalho terceirizado. Nós estamos aí com próximo de 30% de trabalhador de quadro próprio. E isso se iniciou mais ou menos há quase 20 anos atrás, em 94, 95. Em 1995, houve a Lei das Concessões, né? A Lei das Concessões de 1995, Lei 8987. E nessa Lei das Concessões, ela regula as concessões de tudo quanto é coisa no Brasil, não é só setor elétrico não. Mas particularmente no setor elétrico, tem um artigo, o artigo 25, deixa claro lá no seu primeiro parágrafo, que pode se terceirizar no setor elétrico, a nível nacional, todas as atividades inerentes, acessórias e complementares à atividade de energia elétrica, ou seja, qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com a concessão de energia, a princípio, né? Isso é uma regulamentação trabalhista. Foi a primeira regulamentação da terceirização que nós tivemos no Brasil, uma regulamentação, na verdade, velada, né? Eles fazem a gente, independente do nome. Ah, vai terceirizar tal setor. Ah, é só aquele setorzinho lá, começa assim mesmo. Começa desse jeito. Na CEMIG, vamos privatizar a ligação de consumidores. Tira os eletricistas de lá, passa para cá. Põe o pessoal ali, põe a colar. O pessoal que está querendo aposentar, faz um plano de demissão aí, dá 5 salários para o povo aposentar, sai todo. Eu estou aqui representando os trabalhadores dos Correios. Nós estamos aqui tentando também trazer a nossa mensagem e aprender também com todos vocês, porque nós estamos vivendo situações muito parecidas. Inclusive, dentro da nossa categoria, existe também os trabalhadores em TI, que são da base dos sindicatos, né? Então é um negócio muito interessante. Vou começar rapidamente pela história do Correio e vou tentar entrar nesse debate da terceirização. O Correio ele já nasceu em 1969, já trazendo na sua estrutura a discussão da reforma administrativa do Decreto-Lei 267. Né? Então, quando o Correio deixa de ser Departamento de Correios e Telégrafos, que era do Ministério da Aviação, e passa a ser Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, do Ministério das Comunicações, o Correio ele já vai, naquele primeiro momento de vida, terceirizar uma série de coisas que ele tinha no DCT. Ele vai terceirizar vigilante, vai terceirizar faxineiro, vai terceirizar já uma série de serviços da área de rodoviária, a malha rodoviária, apesar de ainda ficar com a malha grande, né? Ele vai não vai ter
a frota, toda a frota marítima, né? Também a questão da aviação, tudo isso é terceirizado. Eles não têm quadro de carreira, não têm crescimento, nem horizontal nem vertical. Então eles são um setor extremamente difícil de serem trabalhados. Muitos desses você não sabe qual é o sindicato que ele deveria pertencer, você quer fazer com que ele participe do seu sindicato, o Ministério do Trabalho não deixa por causa da legislação, então você fica de saia justa, ou seja, a organização do movimento sindical, a organização social e econômica, fica totalmente fragmentada, prejudicada. Aquele trabalhador vai ser uma massa de manobra muito mais explorada do que esse outro trabalhador concursado. Ao mesmo tempo, ele não tem direito à questão da saúde, né, os mesmos direitos. Se tiver algum problema, ele é demitido. E mesmo a mulher grávida, o sindicato vai ter que correr atrás e entrar com ação na justiça, porque a empresa não é responsável. Aí você vai ter que discutir na justiça a corresponsabilidade. Gente, vamos abrir aí para o debate. Quem quiser se inscrever, está aberto o microfone. Se a gente for fazer uma retrospectiva dessa questão da informática, a gente sempre teve uma tensão muito forte em relação a esse problema da presença do interesse privado em torno do encaminhamento das questões de natureza pública do nosso trabalho. Diz respeito mais especificamente ao fato de que a gente trabalha com tecnologia, ela envolve domínio de um certo conhecimento, e esse conhecimento ele está privatizado, né? Ele está na forma de patentes, de copyrights, que são mecanismos que o Estado promove de monopólio do conhecimento, exploração do conhecimento por um ator específico, né? E que é uma coisa que a gente vem debatendo há muito tempo, tentando, através do movimento do software livre, superar de tal maneira que você consiga fazer com que você gere um resultado social muito mais expressivo se você, na verdade, compartilhar conhecimento. E o trabalho hoje de computação, ele é um trabalho social por excelência. Cada linha de código que o trabalhador observa, de qualquer outro lugar faz, em cima de uma plataforma proprietária, ele tem implicações no sentido de contribuir para enriquecer aquele conhecimento que está preso, não isso voltar para o conjunto da sociedade. Então, isso é um aspecto importante que mexe muito com a nossa atividade. E aí, eu queria chamar um segundo nível de problema que a gente está tendo, o fato de que, de tempos para cá, esse trabalho intelectual, muito rico, que é o trabalho do desenvolvimento de software, ele tem sido transformado num trabalho cujo modelo de organização, a separação entre planejamento e execução está se dando de tal maneira, né, que você, na verdade, está introduzindo toda aquela metodologia do trabalho fabril, onde você tira do trabalhador o sentido do trabalho, que o cara só aperta um parafuso, né, isso vem sendo introduzido na atividade do desenvolvedor, a partir de uma concepção chamada fábrica de software, que virou o grande modelo que está sendo implantado. Então, ele não é quando terceirizado, ele não é uma ameaça ao cara que está dentro do quadro. Se ele é temporário, ele passa a ser uma ameaça, porque normalmente a empresa vai investir numa disputa entre eles. Por quê? Porque ela pode descartar um outro que ela considera inapropriado e substituir por esse que já está dentro. Isso no certo era assim que fazia. O digitador se lascava que era produtividade quanto mais tinha. Quando terminava a digitação de imposto de renda, o que fazia? Aquele digitador que se saía melhor e era temporário, ele era incorporado com o da casa e era dispensado no outro. Isso gerava uma disputa permanente entre os digitadores. Tinha 1.200 pessoas no prédio, às vezes 400 digitadores e guerra, né? Esse risco existe com certeza. Um absurdo. Trabalhadores da nossa categoria prestando serviço dentro de tribunais, Tribunal de Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Estão lá
quantas vezes a gente teve que ir para dentro do Ministério do Trabalho para negociar, porque ele era corresponsável pelos trabalhadores que a empresa que tinha contratado está dando calote nos trabalhadores, né? Então, já teve situação da categoria se deparar, o trabalhador vem no sindicato, começa a mobilizar, quando volta, o escritório fechou a porta. E o sindicato fica com aquela situação de ter aquele universo de trabalhadores demitidos, né? Aí vem de São Paulo para cá, esse processo começa em São Paulo, né, e vem para Minas Gerais. Fomos chamados um dia por uma empresa que prestava serviço dentro do Tribunal Regional Eleitoral, e a empresa queria discutir conosco a sexta utilidade, né? O que é essa sexta utilidade para o trabalhador? É você pagar o salário, o mínimo na carteira. E o trabalhador escolhe: você quer ter 2 cartelas de ticket? Você tem filho na escola, quer que a empresa pague a escola do seu filho? Você usa muito telefone celular, você quer que a empresa pague a conta? Você organiza a cesta de utilidade que vai falar para a empresa qual que é, e aí na carteira mesmo você tem um mínimo e o resto está em sexta utilidade. Outra situação que a gente vive na nossa categoria, o PJ, o trabalhador às vezes é contratado, você põe aí um contrato para um analista de 15 mil reais, 18 mil reais, 20 mil reais, chama ele para trabalhar para você. Quando ele chega lá, você pode vir trabalhar para mim, mas você vai ter que ir lá, tirar um CNPJ, constituir a sua empresa, e você vem aqui para trabalhar comigo. E aí você vê, trabalhador sofre um acidente de moto, ele era PJ, nos procura no sindicato, né? Depois que a família, na verdade, procura no sindicato, e aquele PJ recolhia sobre um salário mínimo, né? Se por um lado não tem, Prodabel tinha muito, né? Empresa privada prestando serviço dentro da Prodabel, processo de terceirização. Prodenge também, a gente viveu essa situação. Aqui no Serpro, né, essa situação. Só que agora eles tentam meio que camuflar essa história, né, essa prática, mas ela existe, né? Ela existe, ela continua existindo. E agora na Dataprev a gente vai viver isso de uma forma ostensiva novamente, com a questão da fábrica de software, né? Que está aí já assumido pela empresa que vai ser praticado.